Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com o sócio majoritário desse podcast. Eu tô aqui com o querido Ivo. Fala, galera. Gente, hoje estamos recebendo várias pessoas aqui na bancada. Estamos recebendo pela primeira vez o meu querido Fábio. Boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite, galera. Tudo bem? Estamos recebendo a torcedora da Aston Martin, Bianca Gabriela. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos recebendo ela, a torcedora da McLaren, a Aline. Oi, gente. Tudo bem? E juntamente com essa galera, hoje a gente vai entrevistar a Érica Prado. Seja bem-vinda, Érica. Olá, pessoal. Obrigada, Henrique, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, gente, é uma grande honra estar recebendo todo mundo aqui hoje para entrevistar a Érica. É muito legal estar com bastante gente aqui hoje para participar. Érica, vou pedir para você se apresentar um pouquinho pra gente, falar um pouquinho da sua carreira com automobilismo e tudo mais. Bom, meu nome é Érica Prado, eu tenho 33 anos. Sou nascida em São Paulo, mas atualmente moro em Americana, interior de São Paulo. Sou formada em engenharia mecânica e trabalho com análise de dados no automobilismo há 7 anos. Acho que antes de eu trabalhar com automobilismo como engenheira, eu produzia conteúdo, eu tinha podcast de automobilismo. O primeiro podcast que eu participei chamava Fim do Grid, que foi ao ar de 2016 até meados de 2017. Depois, em 2018 e 2019, na verdade em 2018 eu não participei de podcasts. E aí, em 2019, eu fundei um podcast que chamava Dupla Aerodinâmica. E aí, quando eu comecei a trabalhar com automobilismo, eu parei de fazer podcast, né? Porque é uma demanda alta, é difícil gravar. O Henrique sabe bem como é a minha rotina, é bem complicada. Mas estou aqui para falar de Fórmula 1. Meus podcasts eram sobre Fórmula 1, né? E eu fui a segunda mulher a falar de automobilismo em um podcast no Brasil. E hoje, o que você trabalha na área do automobilismo? Eu trabalho com análise de dados. Eu analiso os dados de performance do carro. E como é que funciona isso? Explica pro pessoal. Para ilustrar um pouco, na Fórmula 1 tem a telemetria, né? Que vai passando os dados do carro e eles vão analisando analisando os parâmetros do carro em tempo real. No Brasil, a gente não tem nenhuma categoria ainda, né? A telemetria ativa. Nem é permitido por regulamento ter o uso de telemetria, mas é a análise dos mesmos dados, só que ao invés de fazer ao vivo enquanto a corrida, o treino ou a classificação acontece, quando acaba a sessão, eu baixo esses dados e faço toda a análise deles para configurar o carro, para entender onde que estava a performance, onde a gente errou, onde a gente acertou. É isso que eu faço. Acho que deu para entender. E qual equipe você trabalha? Trabalho na TMG Racing. Legal, bacana. Bom, pessoal, alguém gostaria de fazer uma pergunta pra Érica? Eu? Pode falar. Vamos lá, então pode começar a Bianca, então. Pode perguntar, Bianca. Eu queria saber quando é que surgiu, né, essa paixão pela Fórmula 1 e por qual motivo você decidiu escolher essa profissão específica. Bom, a minha paixão não nasceu pela Fórmula 1. Na verdade, eu comecei a gostar de automobilismo, eu era bem criança, assim. Devia ter uns 9, 10 anos. E eu gostava de Fórmula Indy, na verdade, né? Eu já assistia kart ainda mais nova que isso, né? Porque a kart se tornou a Indy alguns anos depois. E aí eu fui começar a gostar de Fórmula 1 em 2010, quando o Vettel chegou na Red Bull, quando a Red Bull teve os seus anos dourados aí de vários campeonatos vencidos. Sou torcedora da Red Bull, obviamente. Legal. Aí gostei. Desculpa, me empolguei. Imagina. E eu sempre gostei de carro, de rua. Eu amo carros e eu decidi fazer engenharia mecânica não para trabalhar com automobilismo, mas para trabalhar com carro de rua, né? E aí as oportunidades no automobilismo, eu fui entendendo que havia campo para atuar no Brasil e fui atrás, né? E aí acabei conseguindo me posicionar dentro das corridas. E eu não mencionei aqui ainda, mas eu sou fundadora do Girls Like Racing, uma comunidade para mulheres fãs de automobilismo, Fórmula 1, Indy, NASCAR, Stock Car, todo o automobilismo em geral. E essa comunidade a gente faz ações no automobilismo nacional, e a gente busca trazer as fãs para mais perto do esporte e as mulheres que aspiram trabalhar um dia no automobilismo
para conhecer as opções de carreira dentro do autônomo. Bacana, bacana. Eu brinquei aqui que eu também sou torcedor da Red Bull e você não tem ideia de quanto eu sofro nesse podcast por torcer pra Red Bull, né? Que a Red Bull é sempre uma equipe que tá sempre polêmica, né? Mas eu gosto muito da Red Bull. Bom, acho que a Aline queria fazer uma pergunta, Aline. Sim, eu queria. Eu vou pedir porque eu passei por isso quando eu ingressei nesse mundo. Eu faço jornalismo, já é uma área um pouco mais aceita, mas tu chegou antes nessa área automobilística do que eu, né? Eu sou um pouquinho nova. Mas eu queria saber como é que foi lidar com a pressão de ser uma das poucas mulheres que ingressou nesse mundo e ter que lidar com isso num mundo onde era muito mais masculino do que feminino. Bom, é sempre difícil, né? Não se tornou fácil, já vai fazer 8 anos agora que eu tô nesse meio. E mesmo sendo fundadora do Girls Like Racing, o Girls Like Racing foi o que me deu estrutura para eu não desistir da escolha de carreira que eu fiz. Mas, porque as meninas se apoiam muito, inclusive, Aline, Bianca, se vocês ainda não conhecem Girls Like Racing, vocês são as minhas convidadas para entrar no nosso grupo do WhatsApp, seguir a nossa página no Instagram. A gente sempre... E aí eu não lembro qual delas é gaúcha agora. Aline. Aline. Em breve estaremos fazendo uma ação aí no Velo Parque, então é nossa Conta comigo, tá? Eu tô me Isso. acusando aqui. Já tô me acusando, conta comigo. Então, assim, foi difícil, porque, assim, nas áreas técnicas já não tem mulher, né? Comunicação, você ainda tem mais mulher do que homem. Então, assim, o ambiente é hostil, mas você tem o estudo, a maior parte das companheiras de profissão é mulher. Quando você é engenheira, já é mais difícil, porque mesmo na minha sala, eu lembro que quando eu formou eu e mais uma menina em engenharia, de uma sala de quase 40 pessoas. Então, já tem menos público, né? E aí a gente, são fases, né? Tem a fase que todo mundo acha que seu lugar não é ali, e fala isso na sua cara, sem medo nenhum. Tem a fase que o pessoal já se conforma que você não vai sair dali, aí tenta descredibilizar teu trabalho, tenta fazer você desanimar de trabalhar. E aí, depois que você vai adquirindo respeito e adquirindo seu espaço, você vai, né, como que eu posso dizer? Se firmando, sabe? Na profissão, adquirindo o respeito do pessoal, adquirindo também mais conhecimento. Mas não deixa de ser difícil, gente. Eu falo porque até hoje eu escuto de vez em quando piadinha machista. Embora o meu entorno já mudou bastante, ainda tem brincadeirinha machista, ainda tem gente que não acredita que eu seja uma boa engenheira porque eu sou mulher. Mas, assim, é um trabalho de uma vida, né? E essa foi uma das razões pelas quais eu fundei o Girls Like Racing. Porque quem acredita em mulheres são outras mulheres, né? Os homens, eles demoram um pouco. Tudo bem que a nova geração que tá vindo, tem muito cara que é consciente. Mas, infelizmente, a gente ainda tá num meio que é majoritariamente masculino e, além de masculino, ainda é muito machista. Henrique, se tu me permite fazer um comentário? Claro. Érica, pra ter ideia, eu desisti da faculdade de engenharia mecânica porque eu não me senti bem-vinda no curso. Eu conversava com o professor não dava moral para as minhas perguntas, ele me ignorava e ele dava atenção só para os meninos. Tinha muitos meninos e poucas meninas e ele não dava moral para as meninas. Eu me senti recusada e me senti que o espaço não era para mim. Daí eu desisti da faculdade de engenharia. Eu queria dizer que isso não é comum, Aline, mas infelizmente é. Eu formei em 2018, comecei a faculdade em 2012. E aí eu lembro que uma das coisas mais bizarras que eu vivi, assim, da faculdade foi porque no começo eu trabalhava em escritório, eu sempre trabalhei para pagar os estudos, né? Então eu trabalhava em escritório, então eu chegava na faculdade de salto alto, de vestido, de roupa social, né? E eu sempre pintei meu cabelo de loiro, né? E tinha um professor que ele fazia uma chacota comigo sempre. Ele falava assim, nossa, chegou a Barbie. Ai, chegou a Barbie. O que ele não sabia é que a Barbie é um ícone pra mim. Ele não tava me ofendendo. Na cabeça dele, ele tava me ofendendo. E pra mim, ele tava me elogiando. Então, eu meio que, assim... mas eu entendo esse sentimento de não pertencimento. Eu lembro que
pô, eu sempre fui a pessoa que mais gostava de automobilismo na sala. E aí, uma vez, os professores tiveram a oportunidade de levar 10 alunos para conhecer uma equipe de Mercedes Challenge na época e de Copa Truck. E eles não me chamaram. Tipo, eu era a pessoa que mais entendia do automobilismo, que mais queria estar ali, e eles não me chamaram. Só que na época eu fazia estágio na fábrica da Mercedes, de caminhões, e aí acabou que eu encontrei com eles lá. Foi uma situação muito chata, assim, sabe? Mas eu entendo, mas eu falo pra todo mundo, resistam, persistam. Agora tu já se encontrou em jornalismo, né? Mas, assim, no jornalismo você também vai ter resistência. E por isso que de novo, né? Eu reforço muito o poder do Girls Like Racing na minha vida, porque quando eu comecei era um grupo de WhatsApp pra gente falar de automobilismo entre as meninas. Porque em grupo misto, principalmente dos podcasts que eu participava, era muito cara babaca, sabe? E aí, quando eu tive o meu podcast, que era Dupla Aerodinâmica, eu fiz com que o ambiente fosse saudável, sabe? Então, o grupo existe até hoje. O podcast acabou em 2021, mas o grupo ainda existe até hoje porque é um pessoal que acabou virando amigo, né? E hoje eu tenho a visão de que qualquer meio vai ser difícil para as mulheres e que as mulheres vão precisar se apoiar para estar dentro do automobilismo, dentro do autódromo e até em outros meios, da indústria também é bem complicado. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Fábio, Ivo? Oi, boa noite, eu tô bem tranquilo. Henrique, boa noite pra Érica, é um prazer ouvir a história dela e conheço a equipe que ela trabalha, a TMG lá com o Thiago, tem um grande amigo que trabalha lá, o Edson Souza Ramos, e compartilhei com ela essas questões aí, Fórmula 1, a questão do empoderamento feminino, né, no automobilismo, né, no motorsport, que a gente chama. E eu acho que isso que ela falou é muito importante, a resistência para criar atitude. Eu acho que é legal quando você tem a diversidade, quando você tem opções, né? Opções e a quebra de paradigmas, né? Isso é muito importante. Eu te dou os parabéns, Érica, pela atitude e tal, e mesmo a Aline aí. Aline, vai para cima. Parabéns aí, gosto muito do Rio Grande do Sul, é o berço do automobilismo brasileiro, tem muita tradição aí, conheço aí Velopark, Tarumã, Guaporé, é um negócio muito legal. Boa noite, eu acho que só tem coisa boa aí pra frente. Legal, bacana. E qual categoria que você trabalha, Érica? Eu trabalho na F4 brasileira. Espaço Brasil, legal, bacana. E quem que são os pilotos da sua equipe? Esse ano estaremos com 6 pilotos, estaremos com o Ciro Sobral, o Heitor Dallagnol, o Celo Ram e o Pietro Mesquita, o Cadi Batista e tá faltando alguém. Eu tenho um problema terrível pra lembrar de todos. Não, capaz, tranquilo. Eu quero... Érica, um dia eu tô prometendo, desde o início do ano, pros meus seguidores que eu vou ir na F4 esse ano. E se eu for, eu vou atrás de ti pra te encontrar, tá? Com certeza. Mas você consegue me encontrar antes. Nesse evento que a gente vai fazer aí no Velo Parque, você pode se inscrever. Vai ser uma honra te receber lá no Girls Like Racing. Eu achei muito legal o que você comentou. Eu não sabia que realmente tinha todo esse preconceito, até na faculdade. Realmente é uma coisa muito, muito complicada. Imagino que você batalhou muito para chegar lá. E, bom, é uma questão que assim, o caminho para se trilhar é um caminho muito complicado, né? Imagino que você deve ter várias vezes que ficou desmotivada, né, e teve que olhar para frente e seguir em frente, e isso não é fácil muitas vezes, né? Eu muitas vezes tá aqui também com podcast e tal, também, mas você quer apresentar um podcast? Mas eu gosto, tal, né? Eu faço isso aqui por amor, né, e tudo mais. E imagina o quanto você trilhou para chegar aí, né? E é muito legal, né? O automobilismo é um esporte incrível e sucesso, né, para você também. E que bacana que você compartilhou isso com a gente. Ivo, quer fazer alguma pergunta, meu querido? Sim, tem uma pergunta, sim. Eu primeiro ia perguntar qual categoria que a equipe dela corre, mas você já questionou. Eu queria saber, Érica, como está a questão dessas categorias aqui no Brasil, sejam elas a F4, NASCAR Brasil, Truck, Stock Car, porque assim, eu não acompanhava, vou ser bem sincero, eu não acompanhava essas categorias menores que a Fórmula 1, mas por influência da minha empresa, eu trabalho numa empresa de óleo. Nosso diretor, ele corre na NASCAR Brasil, já correu na Porsche,
Esse ano até não vai, mas a gente tá sempre nos patrocínios ali, talvez você até conheça ele, é o Edson Reis, Servinho. sabe? Então, ele é o nosso diretor e tá sempre ali no meio, a empresa tá sempre no meio. É o que eu queria te perguntar, como que tá a questão da evolução do público para com a Stock Car, Truck, HB20, NASCAR? Porque assim, eu retomei, que nem eu falei, eu voltei a acompanhar faz alguns anos e eu só acompanho, infelizmente, a nata do automobilismo, que seria a Fórmula 1. As demais eu não tenho costume habitual de ligar a TV, assistir, etc. Como que tá essa questão da evolução dessas categorias? Bom, ó, o público é gigante. Você vai surpreender, principalmente Copa Truck, NASCAR Brasil, Stock Car também. Meu, os eventos lotam, é uma loucura, um corre-corre. Até a própria Porsche Cup. A Porsche Cup, ela começou a fazer eventos abertos depois de todas as outras categorias, né? A Porsche fazia só corrida fechada, pra você ter ideia. E hoje, qualquer corrida lota, tem muito público, o automobilismo nacional é muito grande. Por exemplo, o Fórmula 4 que anda aqui é o mesmo Fórmula 4 que anda na Europa, tem ponto de superlicença, o carro é importado, então não é uma categoria amadora, né? A Stock Car, por exemplo, é a maior categoria do automobilismo nacional, tem 3 montadoras envolvidas, tem a NASCAR também, a Copa Truck. Em matéria de público familiar, é a Copa Truck, é a que mais, assim, você vê família mesmo, programa de domingo, sabe? Do pai, a mãe, 3 crianças e para o autódromo assistir Copa Truck, né? A Stock Car é mais quem é fã mesmo de corrida, que curte, e também lota o autódromo, é muito gostoso, principalmente no Rio Grande do Sul, né? E o público feminino nas categorias nacionais vem crescendo. Não é porque eu sou a dona do Girls Like Racing, não, mas grande parte do público feminino do automobilismo nacional veio através do Girls Like Racing. Essa é uma coisa que a gente fez essa análise junto com a Stock Car, porque a gente faz evento dentro da Stock Car tem 3 anos, né, desde 2022. Então, a gente conseguiu ver o impacto do nosso trabalho enquanto comunidade de trazer o público feminino mais forte para as categorias nacionais e até profissionais, tá? Cresceu muito. Eu lembro que a primeira vez que eu fui credenciada como imprensa na Stock Car foi em 2017. Não, 17 foi Porsche. Não, foi 2017 mesmo. Na Stock Car foi 2017. E eu lembro como se fosse hoje, assim, que não tinha mulher na sala de imprensa. Não tinha. Só jornalista, tudo homem. Assessor, eram todos homens. Hoje em dia, as mulheres já são mais da metade da sala de imprensa, né? Elas são assessoras, elas são marketing, elas são jornalistas, produtoras de conteúdo, né? Então, a gente vê um crescimento de profissionais. Infelizmente, ainda não está esse crescimento representado na engenharia, né? Eu sou a segunda mulher engenheira do automobilismo nacional, mas a gente pretende melhorar isso e mudar isso nos próximos anos. Eu vou adicionar aqui a questão do rally, eu sou da cidade do rally, de Erechim, e aqui tem aumentado muito a frequência de mulheres participando. Nós tínhamos uma pilota, Pilotando, chefe de equipe, mecânica, né? No rally, meu Deus, elas vieram fortes mesmo. vieram muito forte e esse ano eu vou estar acompanhando todas as corridas do rally, né, nacional. E assim, eu percebi que o público aumentou, triplicou de mulheres nesse meio. E eu tenho ficado tão feliz porque eu tô vendo mais mulheres me seguindo. Uma vez era bastante homem e agora eu tô vendo mais mulheres. Então é um negócio que tem crescido e que tem deixado a gente feliz, sabe? Quem faz parte desse mundo, a mulher, tem encontrado amizades femininas nesse mundo além das masculinas. Sim. E para você ver como é um mundo enorme, né? É difícil alguém que gosta de corrida, principalmente mulheres, que nunca ouviram falar do Girls Like Racing. Mas o rally é um público que a gente ainda não conseguiu atingir, porque a gente não tem ninguém que fale sobre rally para trazer as notícias, trazer mais sobre as pilotas. A gente não tem. Fica a dica aí, Aline, né? Pra você estar participando com a gente lá da página, né? Hoje tudo que o Girls Like Então eu acho que tu me manda uma DM
e eu pego o teu WhatsApp no final, daí nós vamos conversar sobre isso. Esse ano eu vou estar lá direto, então eu acho que vai ser bem interessante. Eu pedi o número de vocês pro Henrique já. Eu mandei pra Bianca e pra Aline, tá no WhatsApp de vocês já. Eu já mandei o contato da... Rápido! É, já mandei pra vocês E aqui. tem uma curiosidade sobre rally. Meu sonho sempre foi fazer uns sertões. Sempre foi. E eu ouvi várias vezes de várias equipes que era impossível eles levarem uma engenheira mulher, porque fica só homem, dorme em carreta, dorme em barraca, e não é ambiente para mulher. Você acredita nisso? Ah, impossível, porque é ambiente mulher sim, porque eu tô lá. Eu tô lá, eu tô dormindo em barraca, tô bem feliz com o meu chimarrão, bem contente lá, com um fogo de chão e um churrasco bem bom. E eu vou convidar as duas meninas, e quem tiver no podcast, pra vir no rally, tá? E, Érica, eu vou te fazer um convite depois, mas esse convite eu te faço em off daí, tá? Tá bom. Pro pessoal vai ficar só um mistério. Ah, depois a gente comenta, eu acho. Fofoca contada pela metade mata fofoqueiros. Bom, mas muito legal isso que você comentou. E se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado. Foi da Fórmula 4 que saiu a Rafaela Ferreira. Eu era engenheira da Rafa. Ela- Sério? Ela Nossa, andava ela- no TMG Racing. Que legal. É, porque porque eu sou fã da Rafa, ela veio pra Curitiba, ela veio no evento da Red Bull, inclusive foi ela que levantou a bandeira do Brasil. Ela é da Fórmula Academy agora, né? Tá indo Uhum. super bem, muito legal o desempenho dela. Temos duas brasileiras, ela e a Aurélia Nobles, né? Pela Puma. Então tá sendo muito legal de acompanhar a Fórmula Academy. Eu comecei a acompanhar mais agora a Fórmula Academy. Achei muito legal que a Fórmula 1 fez isso, né? Dando um espaço para elas. Espero que logo a gente consiga ver também elas na Fórmula 1, né? Por que não? É uma coisa que seria muito, muito interessante de assistir. E que legal, então. E a Rafa, como é que é a Rafa? Ela é uma pessoa assim, tranquila, focada. Ela é maravilhosa, ela é muito focada, uma ótima piloto, muito rápida, muito dedicada, estuda muito os dados fora da pista, estuda muito on-board, treina muito, faz muito simulador. Ela é uma ótima piloto. A Rafa, assim, foi incrível trabalhar com ela. A temporada foi incrível. Poxa, que legal, muito bacana. Realmente não sabia que você tinha trabalhado com ela. Nossa, foi bem bacana. E eu já assisti a corrida da Fórmula 4, acompanhei algumas corridas, lembro dela, tá se destacando. Ela foi a primeira mulher a conseguir uma pole position, me corrija se eu estiver errado. Não foi isso? Uhum. E A primeira a fazer pole position foi a Cecília. a Cecília? Da etapa da Fórmula 1 de 2024, eu também trabalhei com a Cecília. E aí a Rafa foi a primeira a ganhar uma corrida e fazer um pódio. Ah, legal, verdade, é isso mesmo. Nossa, isso foi muito bacana e eu quero ver ela crescendo. Eu sou fã dela, ela é de Criciúma, né? E eu espero que ela consiga, porque assim, ela é muito esforçada. E ela chegou na Racing Bulls, né? A segunda equipe da Red Bull. E eu tô querendo que ela se destaque bem. Olha, eu sou fã dela, gosto muito. Inclusive no nosso vídeo lá da Racing Bulls, eu até marquei para convidar ela para participar do podcast e tudo mais, né? Porque assim, o pessoal sempre vai ali com o Fittipaldi e tudo mais, mas ela é uma piloto assim que olha, o pessoal tá agora muito na questão do Bortoleto, mas ela merece também o carinho do Brasil, dos brasileiros, porque ela tá mandando muito bem na Fórmula Academy. Eu realmente tô torcendo pra ela, assim, eu tô tentando acompanhar mais a Fórmula Academy também pra torcer pra Rafa, então tá sendo muito bacana, muito legal. Bom, gente, antes da gente começar a falar de Fórmula 1, antes eu queria saber, Fábio, que equipe você torce da Fórmula 1? Eu torço pela Aston Martin. Olha aí, temos dois torcedores da Aston Martin, olha bem, Lucas. Irreversível do Alonso, cara, porque eu tive um ex-patrão que era colega do Alonso, cara, e tive o prazer de ser apresentado pra ele, e eu, desde aquele momento, além do talento dele, é claro, sabe? Eu acho ele um cara mente aberta, um cara que tipo assim, idealiza, que desenvolve, entendeu? Acho top. E gosto da Aston Martin. Pelo Vettel também. Cara, o Alonso é incrível, cara. Cara, o Alonso é demais. Eu curto ele pra caramba. Legal, que legal. Não, caramba, em uma semana eu conheci dois, eu não tinha conhecido nenhum torcedor da Aston Martin. Em uma semana eu conheço dois torcedores da Aston Martin. São torcedores da Aston Martin ou do Alonso? Porque tem uma diferença, né? Isso é verdade. Pra você ter uma ideia, eu acompanho a Aston Martin desde o tempo. Eu trabalhei na GT3, na antiga GT3, e do Xande Negrão. Então eu acompanhava já os carros, isso e aquilo, e ali que eu comecei a curtir isso em 2009 para 2010, mais ou menos.
quando ele corria na GT3. E a equipe que eu trabalhava comprou o Audi R8 deles, e aí eles compraram logo em seguida o Aston Martin. Daí a gente foi conversar, trocar ideia, isso e aquilo, com os engenheiros dele e tal. E a partir daí eu comecei a conhecer tanto os carros da Motorsport como os carros de rua, entendeu? Então eu acho um negócio muito massa. E curto o Alonso também, entendeu? Desde o Alonso, que o tempo que o Alonso corria lá no início, lá pela Sauber, depois foi pra Benetton, etc, entendeu? E o Stroll, você gosta dele? Cara, o Stroll eu tenho uma simpatia por ele, não sou torcedor, mas eu acho que ele tem ele tem o que todo mundo quer, né? É, exatamente. É, assim, a Aston Martin seria boa se tivesse o Drogovic, mas com toda certeza, né? Mas assim, ter o filho do milionário. Aí é uma Ninguém odeia o Stroll, todo mundo tem inveja dele. Tá falando isso pra todo mundo, cara. Inclusive, essa semana eu marquei o Felipe. O Felipe não, perdão. Não, foi o Felipe mesmo. Eu marquei ele um post, né? Como diz o outro, comemorando, porque amanhã ele vai estar correndo também. E eu amo o Alonso, mas assim, ansiosa pra ver o Felipe correndo. Então, assim, cara, eu marquei ele, eu falei assim, velho, você e o Stroll são minha dupla dos sonhos. Ele me respondeu com o maior carisma do mundo. Eu chorei de emoção por conta disso. Eu sou apaixonada pela Aston Martin. A Ferrari me trouxe pra Fórmula 1. Mas eu peguei um carinho a mais pela equipe da Aston Martin, eu tô com eles, defendo o Stroll, não importa o tanto de gente que não goste dele, eu falo que as pessoas só têm um pouco de inveja, cara. Né? Ele pode não ser o melhor corredor do mundo, mas ele tem aquilo que todo mundo sonha. Dinheiro, gente. Dinheiro é o melhor superpoder. Ainda mais em Fórmula 1. Ele tem ele tem carreira vitalícia na Fórmula 1. A gente tava disso, independente do ano, do quanto tempo ele vai, ele tem carreira vitalícia na Fórmula 1. Mas isso é interessante porque a gente tem 2 torcedores da Aston Martin, 2 da Red Bull e 2 da McLaren, né? Tá equilibrado, tá equilibrado. Tá equilibrado. E olha, eu vou te Menos no campeonato. agora falta achar um torcedor da Williams, eu vou te falar bem a verdade. Eu acho que a Giovanna, ela é torcedora eu acho que ela é torcedora da Williams. Ela é da Ferrari, na verdade. É, ela é da Ferrari, mas eu acho que ela tem um cara Mas assim, ama muito os Tais, cara. É, porque ela gosta muito do Sainz, eu vi ela colocando uma camisa e falei, eu acho que não é bem a Ferrari, não. Eu acho que ela gosta do Sainz. Foi. Ei, Henrique, inclusive eu posso te apresentar um torcedor da Williams, que tem perfil no Instagram, né? Ele tem um grupo também do WhatsApp dedicado a Williams. Então, assim, vai ser uma honra te apresentar para eles, porque realmente eu também nunca tinha visto na minha vida torcedor da Williams e da Haas. Da Haas eu também conheci um rapaz essa semana pelo Instagram, super gente boa e que ama muito a Haas. Eu fiquei bem surpresa com a Haas, para falar a verdade. Legal. Não, é muito interessante a gente estar vendo isso, porque agora que eu tô entrando mais nesse mundo da Fórmula 1, eu vim do futebol, né? Então a Fórmula 1 ainda a gente tá trazendo a novidade. Eu não conhecia, assim, das outras equipes, o pessoal e tudo mais, que a gente agora está acostumado a ver Ferrari, Red Bull, ali no máximo a Mercedes ali também, que tava em ápice há muito tempo ali e tal, 2016, você via muita gente torcendo pra Mercedes, né, mas as outras equipes realmente era muito difícil. Agora, em 2 semanas, eu já conheci 2 torcedores da Aston Martin. Legal, muito bacana. Eu tô torcendo pro Drogovic entrar, hein? Isso eu sempre falo, eu tô torcendo pro Brasil. Então, ali, quem sabe, né? Agora ele vai fazer um treino livre amanhã, hein? Drogovic vai estar pilotando amanhã no lugar do Alonso. Acho que também me corrija se estiver errado, Bianca. Mas vai ser legal, vai ser bacana de acompanhar. E, bom, gente, então alguém, antes da gente falar de Fórmula 1, definitivamente, alguém quer fazer uma pergunta pra Érica, voltar da carreira dela e tudo mais? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Todo mundo pode perguntar, Bianca. Ela comentou, né, que você trabalhou com a Rafa em específico, e eu queria saber se para as mulheres, né, dessa categoria da Fórmula 4, os homens têm preconceito com elas ou é realmente assim uma coisa mais do lado de fora? Tem. Pai de piloto, tem piloto que assim, ele pode perder pra todo mundo, não pode perder pra ela, entendeu? Pai de piloto, você perdeu de menina, pô, menina foi na época que você sabe, uma coisa tipo bem nada a ver, assim, bem aleatória.
Então, é bem assim. Infelizmente, não, assim, não é porque ela é piloto que vai ser menos, sabe? Inclusive, eu já vi gente falando que, ela não tem talento, ela só tá na F1 Academy porque ela é mulher. Gente, tipo, a pessoa não sabe nada sobre a F1 Academy, né? Tipo, literalmente o campeonato é pra mulheres, só que só entra as melhores mulheres. Tipo, sabe? Enfim. É muita coisa, assim. A Rafa ouviu muito absurdo, assim, e a gente se apoiou muito. Tanto ela me apoiou, quanto eu apoiei ela. Porque, assim, a TMG Racing é uma equipe diferenciada nesse sentido. Eu nunca me senti desamparada, sozinha dentro da equipe. A equipe me apoia muito. O Thiago, o Forte, todo mundo que é da diretoria da equipe me apoia muito no meu trabalho e apoiou muito a Rafaela na trajetória dela como piloto, né? Mas é aquela coisa, né? Não é só dentro. O campeonato não acontece só dentro das paredes da equipe, né? Ele acontece contra outras equipes, com outros milhares de profissionais que estão ali no mesmo final de semana. Então, assim, a gente tinha um ambiente seguro dentro da TMG Racing. Eu tenho muito orgulho de vestir a camisa da TMG por causa disso. Mas a gente sabe que é complicado, né? Que infelizmente não era só eles. Queria eu que existissem mais equipes como a TMG. Pode falar, Aline. Eu conheço a Rafa, de conversar com ela por WhatsApp, tá? Eu conheço ela muito pouco. Eu tô tentando sondar ela pra ver se algum dia eu consigo uma entrevista com ela, que nem eu disse, eu tô tentando crescer. Mas o que tu falou da Rafa, aqui em Erechim, nós temos um time júnior, onde tem crianças que começam a treinar para se tornar pilotos de rally como um incentivo. Eu tentei fazer parte, mas na época eu não fui aceita mas infelizmente não deu certo. Mas o que tu falou da Rafa, a Rafa é uma pessoa espetacular. Ela é uma pessoa, assim, eu diria que ela é uma piloto perfeita. Ela tem tudo que uma piloto de sucesso tem. Falta um pouco de oportunidade ainda, tem a F1 Academy, mas é uma discussão que é muito longa, né? Porque eu não sei o que tu acha, tá? Eu tô dizendo por mim, pelo que eu vejo, pelo que eu ando pesquisando. As meninas que ganharam a F1 Academy, eu disse que pelo menos elas podiam ter a chance de ir pra Fórmula 3, mas elas não estão fazendo isso. Esses dias eu vi uma das meninas que ganhou o campeonato e ela foi pros karts de novo. E eu fiquei a dizer assim, cara, toda menina que participa disso podia ter uma vaga na F3, podia ter esse apoio um pouquinho mais. A F1 Academy já é um baita apoio, já tem mídia internacional e tem crescido cada vez mais, mas eu acho que ainda falta um certinho apoio para as meninas crescerem mais e irem mais para frente, porque o carro da F1 Academy é um carro semelhante ou se não igual ao da F4, tô errada? É o mesmo carro, só muda acerto, né? Eles têm regras lá diferentes das regras que a gente usa aqui no Brasil. Fábio, acho que queria perguntar mais uma coisa, Fábio. Não, eu tô bem tranquilo, tá bem, nossa, tá muito massa esse bate-papo. Tudo que ela tá falando aqui, tanto a Aline como a Érica, eu entendo perfeitamente. Até ia dizer pra elas o seguinte: eu acompanho a Bia Figueiredo na Fórmula Truck e a Gabi Rampon, desculpa, a Bia na Copa e a Gabi Rampon na Fórmula Truck. E eu acho formidável, eu acho espetacular o universo feminino ingressar nesse ramo do motorsport, porque eu acho que é extremamente necessário, é extremamente valioso. Isso incentiva muita gente desde o kart, tá entendendo? E, cara, super apoio, acho super massa, entendeu? E bola pra frente, vai lá. Legal. Sim, pois não? Posso perguntar pra fazer uma coisa? Tu vai estar esse final de semana em Guaporé? Não vou estar, infelizmente. Até tive o convite do pessoal da Mervana, entendeu? Que a gente até estava acertando aí uma possível parceria, trabalhar com eles lá, mas era para mim estar em Guaporé. Não vou estar lá presente, infelizmente. Me avisa quando tu vai, porque daí eu tô indo também. Eu tô em Copa Tune. Tranquilo, pode ter certeza. Aviso sim. Fechou, então. Massa. Bom, o Ivo já foi assistir a Copa Truck, né, Ivo? Você teve a oportunidade de assistir algumas das etapas. Sim, assisti duas, na verdade. Como é que foi? Qual a sua experiência pra gente? A primeira foi diferente, assim. A primeira foi aqui em Curitiba, na última corrida da história do autódromo. Elas que, eu não sei se vocês chegaram a conhecer o autódromo aqui, tinha na cidade de Curitiba, mas infelizmente ele foi demolido para
outros fins, mas era ápice da pandemia, foi ali em 2020 ou 21, eu não lembro agora exato o ano, mas era assim, tinha muito pouca gente, não dava, sei lá, nem 500 pessoas, era só o pessoal da nossa empresa, que era um patrocinador master lá, uns outros patrocinadores, não tinha arquibancada, não tinha nada, mas foi bem bacana, assim, a gente ficou bem na reta da saída do box, a gente via os caminhões passando, os carros passando, e chegava do outro lado também. Aí, em 2023, se eu não me engano, no final de 2023, eu assisti a última etapa lá em Interlagos. O negócio foi louco. Eu fiquei lá no paddock, no S do Senna, daí eu vi curva, vi porradaria no bom sentido, né? Sim. Dentro da pista, pedaço para-choque voando, todo mundo atacando, defendendo ali no S do Senna, muitas ultrapassagens. Na Copa Truck ali tanto a Copa Truck quanto a Fórmula Truck em Interlagos é selvagem o negócio. É muito louco. Era naquela curva ali um monte. E assim, curiosamente, nos momentos de batidas, capô voando, é que a galera ia ao delírio. Era um ápice do entretenimento, mas foi bem bacana. Aí eu tive até a oportunidade de entrar num caminhão lá, depois o pessoal deixaram o caminhão. Entrei dentro do caminhão, tirei umas fotos lá, vi motor, vi peça batida. Entrei por tudo ali, a gente ficou numa área meio premium, por ser patrocinador e tal. Foi bem, bem bacana. Ali onde toda a magia acontece, a gente conseguiu entrar no meio, ver o pessoal fazendo manutenção, foi bem bacana. E até o Fábio comentou ali da Bia Figueiredo, acho que tinha uma outra também que dirigia, acho que era alguma coisa Rodrigues. Eu fazendo velhinho, andando em cima do caminhão. O pessoal adorava. Isso, Débora Rodrigues. Isso, essa mesmo. Bom, então vamos começar falando de Fórmula 1. Bom, vamos comentar um pouquinho do nosso próximo GP, né? GP do Bahrein. E a gente tá na expectativa, né? Eu tô na expectativa de que o Verstappen vence mais uma, né? A gente escutar o hino da Holanda, né, Érica? Olha, eu vou falar um negócio pra você. Eu torço pra Red Bull, mas tem um cara que eu não consigo torcer pra ele, é o Verstappen, cara. Oxe, mas como assim? Você torce pra Red Bull e não torce pro Verstappen? Porque eu sou da era Vettel, gente. Não, eu também gosto do Vettel, vou te falar. E assim, eu sou da era Vettel, eu torcia pro Ricciardo, tudo bem, isso é uma afirmação que envelheceu muito mal, né? Porque o Ricciardo, eu torcia pra ele no passado, porque ele falou tanta besteira na mídia dos últimos anos, que, tipo, não dá pra defender, entendeu? Tipo, não tem como passar pano, gente. Então, assim, ninguém larga a mão de ninguém, mas eu tive que dar aquela largadinha na mão dele, né? E assim, o Verstappen, o que me irrita um pouco nele, embora ele melhorou muito nos últimos anos, é a postura dele como pessoa. Mas eu sinto que depois que ele começou a namorar com a Kelly, ele melhorou muito como pessoa, porque, que menino insuportável que ele era, Jesus amado. Então, assim, eu torço pra Red Bull ganhar, mas não é aquela coisa, eu não torço pro Verstappen, eu quero ver a equipe ganhando. Tanto que ano passado fiquei puta da cara quando quase perdeu o título, quando tava aquela polêmica do título do Construtores, sabe? Porque é uma equipe que eles trabalham só pro Verstappen, né? E o título que importa é o do Construtores, que é pra quem é engenheiro, né? Quem é engenheiro é assim, a gente não tá nem aí pra quem tá ganhando de piloto. A gente quer saber quem vai ganhar o Construtores. Quem fez o melhor carro, né? Exatamente, é uma coisa que é uma questão que a Red Bull tem que ver, porque a Red Bull literalmente tá fazendo um carro pro Verstappen e tá apanhando, o segundo piloto tá apanhando. Vamos ver agora o que vai dar com o Tsunoda, né? Como que ele vai se sair. Eu confesso, eu gosto do Tsunoda, acho ele um excelente piloto, mas realmente a Red Bull tem que consertar isso daí, porque ano passado já começamos a ter problema com o Pérez, né? Literalmente, como se diz o Ivo, ele foi o funcionário do mês da McLaren, né, Ivo? E do ano, né? Do ano, literalmente. Brincadeiras à parte, mas assim. Eu zoei muito ele, mas o tempo provou que ele era melhor que os outros caras que entraram depois. Exatamente. Exatamente. O Lawson, meu Deus, cara. O cara ficou em último. Então, assim, realmente tem alguma coisa errada ali. O que tá acontecendo, né? Fora que a equipe tá em crise, né? O Adrian Newey saiu, foi pra Aston Martin, infelizmente, né? E aí a gente agora tá apanhando, né? E a gente tem ainda o Verstappen, que ele em termos de piloto, a gente pode falar o que quiser, mas pra mim ele continua sendo o melhor atualmente, né? Sobras. Mas, claro, a gente não pode esquecer que a McLaren, sem sombra de dúvida, tá com o carro tunado, porque a McLaren tá andando muito, os carros da McLaren, né? Acho que foi no Grande Prêmio da Austrália que o Piastri saiu fora da pista, ele voltou e ainda ficou em quinto, né, Ivo? Acho que você me fala a memória.
Olha, eu não vou lembrar certinho, mas eu vou dizer uma coisa uma conta que eu fiz esses dias. Eu não comentei antes ali, o Henrique sabe da minha história que eu sempre gostava muito de matemática, contas e tal. Sim, sim. Eu fiz uma breve matemática a pontuação da McLaren do ano passado, que ela foi campeã, deu, se eu não me engano, na faixa de 28 pontos por corrida, contra a pontuação dela nesse ano, nessas 3 etapas, né? Ela aumentou quase 10 pontos de média, né? É claro que essa média desse ano tá esticada porque teve um primeiro e segundo, uma corrida sprint, etc. Mas assim, ela tá caminhando muito bem para esse campeonato. Se manter essa média, nem que reduza um pouco, grandes chances de a gente ser feliz no final do ano. Eu vou te contar um segredo de engenheiro, tá? Pra ganhar um campeonato, qualquer campeonato, essa é uma conta que a gente faz porque a gente faz a estratégia pra ser campeão, né? Ganhar posições do campeonato e tal. Quem ganha campeonato não é quem ganha todas as corridas, é quem pontua todas as corridas. Então, o George Russell esse ano, ele contra os outros, se ele continuar pelo menos em terceiro lugar, ele realmente tá saindo super bem, viu? Poucas pessoas estão falando dele devido a McLaren, né? E eu nem falo a Red Bull, eu falo Max, porque a Red Bull trabalha em torno dele. Mas assim, o George Russell esse ano também ele tá correndo, acho que como nenhum outro ano da história dele. Eu tenho uma paixão por dados e quando saiu a pré-temporada eu lembro que eu olhava pro carro da Mercedes e eu dizia assim, cara, esse carro tá bem, o carro tá bem, o Russell tá bem. Eu acho que a Mercedes vem forte também esse ano. E em relação ao Verstappen, eu até ia falar, mas aí eu acabei me enrolando. Mas tem até uma brincadeira na comunidade que o carro é feito pro Verstappen. E eu tô começando a achar que não é mais brincadeira. É realmente pra ele o carro. E quem tá... Mas isso não é de agora. Isso é desde a época do Ricciardo, gente. Olha quanto a gente não passou depois disso aí. O carro sempre foi feito pra ele. Sempre. Não é de agora. Assim, né? Agora, sua opinião como engenheira, você acha que isso é um erro que pode acabar afetando a Red Bull? Ou você acha que enquanto o Max continuar ganhando, pra ele está tudo bem? Eu tenho certeza que é um erro que afeta a Red Bull. Perder o construtores foi um golpe duríssimo. Eu acho que essa filosofia em algum momento não satisfez mais o Adrian Newey e por isso ele saiu. Assim, vou um pouco além, uma provocação para os maquilaristas aí. A McLaren faz um carro para 2 pilotos, tem grande chance de ser campeã de construtores e de pilotos. E eu, Érica, pessoalmente acho que se eles não fizerem um jogo de equipe muito forte pro Norris, o Piastri vai ser campeão antes do Norris. E o Norris é superestimado, sim. Ele não é tão bom quanto parece. Porque ele tá tomando pau do Piastri, que chegou depois que ele na corrida. O Norris já é McLaren desde a academia, né? Então, são aspectos aí que eu vou jogar essa polêmica no ar aí. Mas eu acho que o Piastri vai ser campeão antes do Norris, da Fórmula 1. Eu li, inclusive, o que aconteceu, né, na última corrida era pro Oscar realmente ter ganhado. Então, assim, pela estratégia de todos da Fórmula 1, de sempre escolher o piloto número 1 e número 2, acabou atrapalhando a própria McLaren, porque se eles tivessem deixado o Oscar fazer ultrapassagem pelo Lando, realmente teria sido uma disputa muito emocionante ali, mas infelizmente o último GP, ele foi um saco de assistir. E eu tava dormindo, eu não assisti. Mas o que, assim, eu li um livro há muitos anos do Ross Brown, que é, assim, um dos caras que todo mundo mais odeia por causa da época do Rubinho e do Schumacher, mas ele falou uma coisa que é muito real, e que as equipes deixaram de fazer isso com essa palhaçada de escolher quem é o piloto 1 antes de começar a temporada. Antigamente, o que faziam? Eles disputavam até a metade do campeonato de igual para igual, né? A partir da metade do campeonato, quem tivesse melhor era o piloto 1. Por isso que o Rubinho nunca foi prioridade, porque sempre chegava no meio da temporada, o Schumacher estava melhor que ele. De ponto, né? Porque pontuar numa corrida é muito diferente de você ser rápido ou ser o melhor. Porque a corrida conta com sorte, conta com circunstância, com posicionamento, conta com um monte de coisas que uma classificação, por exemplo, não conta, né? Então, ele usava essa filosofia. E a McLaren tá errando muito. Não só a McLaren, todas as equipes, porque eles já escolheram o piloto 1 e isso aí tem de contrato. Eu acho que a McLaren não pode nem tirar agora o Norris de piloto 1, que nem era com o Hamilton. Com o Hamilton era assim, na época do Bottas,
o Bottas era escudeiro. Ele tinha Sim. É exatamente isso. O Bottas era escudeiro. e depois veio o Russell. O Russell fez como posso se dizer? Ele fez a lição de casa. Ele se manteve na equipe, conquistou a equipe, né? E hoje a equipe tá do lado dele porque ele é o piloto 1, né? Não tem condição nenhuma do Kimi Antonelli ser piloto 1 porque ele nem conhece o carro o suficiente para isso ainda, né? Mas é um menino rápido. Me surpreendeu. Realmente. E você, Fábio, o que você acha que vai acontecer no campeonato? Cara, eu torço pela bagunça. É Piastri, Gasly, Tsunoda. Eu torço para todo mundo, para que todo mundo faça o circo pegar fogo, entendeu? Porque a Fórmula 1, no meu ponto de vista, eu acho que ela estava muito previsível. E isso, para competição, é meio desgastante, entendeu? Eu torço para que tudo aconteça dentro da regularidade, entendeu? Mas eu acho que esse ano é um ano que vai mostrar muita gente boa, entendeu? Porque eu acredito ainda, por mais que a Red Bull tenha feito um carro um pouco superior em relação ao Max Verstappen, falando de Max Verstappen, eu acho que esse ano vai estar muito mais nivelado. As menores vão ter um pouquinho de chance e as medianas vão incomodar muito as grandes, entendeu? Nós temos grandes talentos, entendeu? E eu acho que esse ano vai ser um ano massa, entendeu? Eu também. Eu torço para que tenhamos mais equipes vencendo as corridas e eu acho que vai ser bem bacana a Fórmula 1 porque tá sendo muito mais disputado, né? Tava muito previsível, né? 2023 a gente teve uma dominância gigantesca da Red Bull, né? E aí acontece que as equipes elas acabam sendo dominadas por uma equipe só ganhando. E aí a competição mesmo fica sem graça, né? Porque você vai assistir já meio que já tendo uma noção de que a outra equipe vai ganhar. E é legal quando tem essa bagunça, essa questão de ter vários pilotos ganhando, assim como foi ano passado, né? E tudo mais, né? Mas, gente, queria comentar um pouquinho sobre a Ferrari, né? A Ferrari da nossa querida Giovanna, né, não tá indo bem. A Ferrari tá numa situação delicada, né? Aqui, o que vocês acham? O que tá acontecendo com a Ferrari? Porque eu tava com o Hamilton na Ferrari, olha só, vai voltar com o 8º título mundial, vai voltar a ser o Hamilton que tava na Mercedes. O que você acha, Érica? Olha, eu acho que a Ferrari ela vem bem, né? Ela tá melhorando. E acho que o Hamilton vai evoluir muito o carro da equipe, né? Mas também acho que é urgente a Ferrari tirar o Leclerc da prioridade. Eu odeio falar isso, as minhas amigas ferraristas vão querer me matar. Eu tenho um monte de amiga que é fã do Leclerc. Mas, gente, é urgente que o Leclerc não seja prioridade. Porque, assim, ano passado, o Sainz tinha mais performance que ele. E mesmo assim, ele foi demitido quando contrataram o Lewis Hamilton. Então, assim... ele é uma prioridade para a equipe, mas não sei se essa é a escolha certa da equipe, porque ele não tá entregando. Concordo com você. E acho que o Hamilton tem potencial para melhorar esse carro e para chegar a competir um título de Ferrari aí, dependendo de quanto tempo ele ainda pretende ficar na Fórmula 1. Olha, inclusive tá acontecendo algo, né, dentro da Ferrari que é muito parecido com a McLaren. O fato do piloto número 1 e número 2 de novo. Então, assim, isso tem atrapalhado muito as equipes e continuar com essa fórmula de pensamento, né? Porque o Hamilton realmente, ele tem anos de experiência, 7 vezes campeão mundial, não é brincadeira, mas o Leclerc já tá apelando porque a Ferrari tá dando mais prioridade pro Hamilton, algo que tá acontecendo e ele não tá nada satisfeito com isso. O que não é para menos, porque eu acho que, para falar a verdade, desde do Sebastian, né, ele vem sendo o piloto número 1, até mesmo quando o Sebastian estava lá, porque a Ferrari colocou muita fé nele. Ele é um piloto bom, mas sinceramente eu sinto que ainda falta muita coisa para poder dizer que um dia ele chega campeão mundial. Eu só vou passar a palavra aqui pro Ivo. Ivo, quer comentar alguma coisa da Ferrari? Eu vou ser meio polêmico aqui, eu até levantei a bola no podcast quando a Aline estava aqui. Eu acho que o Leclerc vai performar melhor que o Hamilton esse ano. Assim como ano passado ele performou melhor que o Sainz. Eu não sei o que está acontecendo com a Ferrari, porque realmente eles deram expectativa, mas acabaram não entregando muita coisa, inclusive uma desclassificação. E aí é que vai falar melhor para nós. Foi um erro juvenil ou um erro babilônico? Minucioso, detalhezinho, mas essa temporada tende a ser legal, mas nessa parte do Hamilton aí, peraí, deixa eu voltar a defender a minha equipe.
Na questão Norris-Piastri, eu acho que é muito cedo ainda para definir. Mas assim, o Piastri foi malandro, porque ele falou, eu acho que eu consigo passar ele. Eu acho que eu consigo passar ele. Ele não deu o tom, não deu uma imposição, ele foi bem educadinho, simples. Assim, certamente, se fosse o Verstappen no lugar de qualquer outro, de qualquer um dos dois, não teria acontecido nada. Na questão do ano passado, teve muita controvérsia até, inclusive eu falei em algum podcast que foi totalmente errado aquela questão de deixar passar no finalzinho da corrida. Foi ridículo, apesar de eu ser torcedor e a equipe pontuar, fazer a pontuação máxima, foi estranho. Mas vamos aguardar. Infelizmente eu vou ter que sair, eu tenho umas coisas para fazer aqui em casa. Agradeço a presença de todos, muito obrigado e deixa eu polêmica para vocês. Valeu, galera. Tá certo, Ivo. Uma ótima noite, cara. Obrigado por ter participado aqui. O Ivo deixou uma bomba aí, mas realmente, essa questão ano passado foi bem complicada pra McLaren, né? Mas queria saber de vocês aí o que vocês acham sobre isso. O que você acha sobre isso, Line? Queria alguma opinião sobre você que é torcedora da McLaren. Tava demorando. Então, eu torço pra McLaren tem 5 anos, pra ser exata. Então eu venho da época da McLaren ruim. Da época da McLaren de 13º lugar, às vezes DNF, enfim. E eu gosto do Lando, tá? Mas eu sempre falo que o que falta mais no Lando é maturidade e saber lidar com as coisas. Eu acho ele um bom piloto, vou contradizer a Erika, tá? Eu acho ele um bom piloto, mas o que falta nele é confiança, maturidade. E eu fiquei um pouco chateada. Ai, amiga, não. Você não vai meter essa do adulto Norris, não. Não. Ai, o menino Lando Norris. Não. Ele é muito imaturo. Isso me irrita, porque eu fiquei chateada. Não, ele não tem idade pra ser imaturo. Ele é homem. Não. A gente precisa parar urgente na sociedade de colocar homem ruim no que faz e burro como imaturo. Gente, isso precisa acabar. Não. Quer ver, ó, eu vou até olhar aqui no Google quantos anos tem o menino Norris. Acho que 25, 26? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? 25 anos eu já tinha quase 10 anos de CLT, né? Me respeita, pelo amor de Deus. É que assim, eu tenho que sair em defesa da minha equipe. Eu tenho que sair em defesa. Não, mas a sua equipe tá maravilhosa. O problema é que eles escolheram a pessoa errada pra ser primeiro. Eu acho que o que aconteceu ali no GP da China, perdão, foi ali, ó, erros que ele podia não ter cometido porque são erros básicos e ele podia muito bem ter ultrapassado o Verstappen. Ele chegou perto. Ele chegou, só ele não vai. E é isso que mais me deixa irritada com ele, é o fato dele não ir. Ele não vai pra cima. Eu vou te falar, ele não ia passar. Sabe por quê? Aqui no Brasil, na Fórmula 1, a gente tava trabalhando no Fórmula 4 e os boxes do Fórmula 4 fica ali no S, né? Sim. E, cara, sério, foi humilhante a velocidade que o Verstappen passou ele. E ele não largou mal. Ele largou muito bem. E foi ultrapassado na primeira volta. Tipo, o Verstappen, se deixasse, acho que tinha dado volta dele. Eu sou do tipo que eu sou torcedora, gosto do piloto. Hoje é o meu piloto favorito. Só que eu não defendo. Eu sou bem neutra, porque eu sei que hoje eu faço conteúdo, então eu sou sempre muito neutra. Então, quando eu preciso falar, eu falo. É o seguinte, ele tem andado de uma forma que não é de campeão mundial. Eu quero que ele seja campeão mundial. Mas ele não tem andado como um campeão mundial. Eu acho que tá faltando esforço. Tá faltando colocar a cabeça e dizer assim, eu vou ser campeão e agir como campeão, porque falar que vai ser campeão é uma coisa, que quer ser campeão é uma coisa, mas tá faltando umas certas atitudes. Não, e mais do que isso, você tocou num ponto muito importante, né, Line? A McLaren escolheu quem é o piloto 1, desprezando a performance, e ele precisa justificar essa escolha da equipe, porque a equipe, ela tem as diretrizes dela para escolher. Ele tem que fazer jus a essa escolha. E vou te falar, essa tua energia de torcedora que critica, eu falo assim, né? Eu, como torcedora da Red Bull, eu sou a primeira a falar tudo que a Red Bull faz de errado. Tudo. Porque eu acho que a gente tem que, como torcedor, a gente mais que ninguém pode cobrar, porque a gente que paga o negócio lá, entendeu? Então, a gente tem que cobrar sim, tem que criticar sim, porque a gente que torce, a gente que vive isso daí. Achei muito legal o teu posicionamento. E concordo com você na maior parte dele. Acho que falta um comportamento, né? Uma postura, uma garra pra fazer acontecer. E outra coisa, Red Bull é melhor que Monster. O pessoal queria depois comentar. Eu concordo, pô, Red Bull é Red Bull, pô. É um gosto de morte, né? O Red Bull bem mais
tóxico do que o Monster. Acho que o Monster ele é muito levinho, por isso que a gente acaba não gostando. Eu prefiro a Kit Kat. Eu também. Olha, eu posso. Desculpa eu cortar, eu curto Red Bull pra caramba, gosto do cereja com frutas vermelhas lá. Tomei muito Monster, porque eu trabalhei numa equipe da Stock, que um dos pilotos era patrocinado pela Monster, e tomei muito Monster. Hoje não consigo mais tomar Monster. Você trabalhava no Polenta? Trabalhava no Polenta. Ah, o que você fazia lá no Polenta? No Polenta eu fazia toda a parte de logística, almoxarifado. Aí saí de lá e trabalhei na NASCAR. Tava trabalhando, e provavelmente agora, daqui uns 10 dias, eu volto pra NASCAR pra cuidar da parte de logística, toda a parte do back office. Pô, que legal, cara. E você é mecânico? Não, né? Administrativo, na verdade. Administrador de empresa, na verdade. Ah, pô, que legal. 2 profissionais do automobilismo no podcast, isso é raro. Cara, até eu ia dizer pra você, eu queria que você mandasse um abração pro meu amigo Edson Souza Ramos, que trabalha contigo lá na TMG, certo? Quem que é o Edson? Ele é mecânico do Fórmula? Não é, né? É da parte da Stock, do Negão, chama-se, apelido dele é Negão. É um cara que já tá grisalho, ele era mecânico do Massa, Ah, a gente chama ele de peixe. o Negão, Edson Souza Ramos. Um peixe. Ah, ele é maravilhoso. Eu amo ele. A gente trabalhou junto na Action Power em 2006 até 2008. Aí a Action fechou e aí ele foi pro outro lado da Americana, né? Aí eu fui pra GT Endurance e aí a gente se encontrou agora. Quando eu tava com o Polenta, a gente se encontrou no Velocitar, São Paulo, enfim. É um cara que eu tenho um apreço, um cara muito legal. Quero pedir. Não, ele é nota 10 mesmo. Toda vez que dá alguma coisa que eu tenho que ir lá pedir alguma coisa no box da Stock, é ele que me salva. Ele, não, peraí, fica aí que eu vou pegar pra você. Senão, se você pedir pra outra pessoa, eles não vão dar pra você. Aí ele vai lá e me ajuda. Ele é esse cara, por isso que eu digo que é importante, é um cara muito massa. Eu quero até pedir desculpas para vocês, vou ter que desligar agora, vou ter que sair fora do podcast. Eu quero primeiro agradecer muito, Henrique, pelo convite, agradecer a presença de vocês, nossa, você não tem noção, vocês estão falando assim, parece que eu tô dentro do autódromo, parece que eu tô vivenciando, só falta escutar o barulho dos carros, só. Foi muito produtivo, foi muito legal, olha, me senti honrado, muito honrado com a companhia de vocês essa noite. Espero participar outras vezes. E fica o meu convite. Nossa, Fábio. E fica o meu convite. O Fábio é a primeira vez que o Fábio tá participando hoje. Tive a oportunidade de conhecer o Fábio no meu restaurante, né? Eu trabalho em restaurante, o Fábio almoçando lá, a gente conversa e fui descobrir que ele trabalhou já na NASCAR, na Stock Car e tudo mais. E eu convidei ele hoje para participar. E pode ter certeza, Fábio, eu vou colocar você aí no lugar de convidado aí para você contar as histórias pra gente em breve, né? O Fábio vai estar aqui com a gente também para contar as histórias dele na Stock Car. Mas obrigado, Fábio. Desejo para você uma ótima noite, meu querido. Até amanhã. Até amanhã, um abração a todos. Foi um prazer enorme, gigantesco estar com vocês, tá? Tudo de bom para todos. Tudo de bom, fica com Deus. Ô, gente, continuando nosso bate-papo, eu queria comentar um pouquinho sobre o Gabriel Bortoleto. É um ponto também que eu queria trazer aqui para o podcast. A gente está feliz, Brasil de volta na Fórmula 1. É muito legal, muito bacana. Apesar de estar numa equipe que não uma das equipes que ano passado terminou em último, mas eu espero que esse ano pelo menos ela cresça um pouquinho mais na pontuação. E eu espero que ver o Gabriel, né, pontuando e tudo mais. Como é que tá a tua expectativa para ver o Gabriel Bortoleto, Érica? O Bortoleto, assim, de novo, né? Eu fico muito feliz que ele esteja na Fórmula 1, mas a gente tem que ter noção de que ele tá numa Sauber, né? O cara não vai conseguir fazer um milagre, infelizmente, né? Mas, enfim, eu acho que ele vai começar a ser mais rápido que o Hülkenberg lá pro meio da temporada. Eu acho que agora ele tá pegando a mão do carro ainda. O Hülkenberg é um piloto experiente. O pessoal fala, mas ele não pode tomar do Hülkenberg, não sei o quê. Gente, o cara chegou agora. O Hülkenberg, eu lembro de ver o Hülkenberg na Williams, eu tinha acho que, 20 anos de idade, se tinha tudo isso já. Então, assim, o Hülkenberg, ele tem muita bagagem, é por isso que ele ainda consegue vaga na Fórmula 1. E o Bortoleto vai vir bem. Eu acho que ele vai fazer uma boa temporada esse ano, bem consistente. É uma boa temporada, acho que no ano que vem. Acho que ele fica na Sauber mais um ano. E aí depois ele vai começar a chamar a atenção das equipes maiores e quem sabe aí aparecer numa grande equipe aí pra trazer um título pro Brasil. Ia ser bom, né? Com toda certeza. Eu acho que o pessoal... Desculpa, Henrique. Pode falar, desculpa. Eu acho que o pessoal confunde muito uma boa temporada com pontos e vitórias.
nós temos que pensar na situação atual do Bortoleto, né, na Sauber, que nem a Erika falou. Não é um carro mais rápido do mundo. Ele chegou agora na Fórmula 1, ele tá se adaptando com um carro que é muito diferente da Fórmula 2, e ele tem ido bem, ele tá aprendendo a pegar o jeito do carro, e agora no início a gente tem que esperar ele se adaptar um pouco para depois ele passar a ser cobrado. Ele não vai conseguir pegar o carro da Sauber e fazer um milagre, que eu acho que muita gente que não acompanha muito achava, mas ele tá vindo bem e eu acho que ele vai ir bem sim. E você, Bianca, o que você espera do Bortoleto? A Bianca, aliás, eu acabei esquecendo de mencionar, a Bianca tem uma página. A Bianca, ela cuida de uma página de fã-clube do Bortoleto, né, Bianca? Exatamente, o Bortoleto Team. Convido vocês, meninas, a conhecerem a nossa página. É totalmente dedicada ao Bortoleto, né? A gente vai passando tudo sobre as corridas dele. Eu não perco nenhuma corrida, porque eu vou estudando o caminho inteiro dele da Fórmula 1. Para mim tá sendo uma honra, né, poder pegar todo o início de carreira dele na Fórmula 1. Então, assim, do Bortoleto em si, eu tô muito orgulhosa do trabalho que ele tá fazendo. Eu acho que para estar numa Sauber, ele tá saindo extremamente bem, né? E, como se diz o outro, a última corrida para mim foi um pouco deprimente, porque os meus 2 pilotos preferidos ficaram nos últimos lugares, né? O Stroll em P20, que ele, sinceramente, ele não correu, ele desfilou, né? Tava com preguiça. O Bortoleto tá tendo muito problema com o carro dele. Infelizmente, a gente viu, né, que quase aconteceu um acidente horrível. O cinto dele soltou no meio da corrida. Ele se assustou, a gente se assustou de casa. A Sauber tem muito que melhorar esse ano, né? Até o fim da temporada, eu acho que eles vão mais trabalhar no carro do que focar em corrida em si. Ano que vem a gente vai ter a Audi, que eu espero que seja uma evolução de carro muito boa, para que o Gabriel possa mostrar o desempenho dele, né? É um piloto que eu acho que, sinceramente, dos novatos, ele e o Kimi Antonelli são 2 pessoas que vão ficar muito no radar, né? São pessoas que vão realmente se demonstrar bastante dentro da Fórmula 1. Eu tô realmente adorando o trabalho que ele tá fazendo. Acho que as posições dele têm sido muito boas para ser uma Sauber, né? Eu odeio o comparativo do Gabriel com o Senna. Eu acho que nem o Felipe Massa, nem o Rubinho não sofreram tanto com esses comparativos em relação. Sofreram sim, foi muito pior. Não, assim, eu falo porque quem tá entrando agora na Fórmula 1 conhece o Senna campeão, né? Ninguém viu tanto que ele apanhou no início da carreira também. O carro dele não era um dos melhores. Então, assim, o pessoal tá conhecendo bastante a Fórmula 1 agora. Mas não é dizer que Você tá colocando num patamar onde você esquece o seguinte: o Rubinho correu junto com o Ayrton Senna, não na mesma equipe, mas correu na mesma época. Todo mundo achava que que todo piloto brasileiro era um Ayrton Senna. E o Rubinho é muito bom. Só não, que sim, mas não era o Senna. E a cobrança era 1000 vezes pior. O Bortoleto tá suavato perto do que era, imagina. Eu vivi os anos 90, final dos 90, começo dos 2000 com o Rubinho e, foi difícil. Foi muito difícil. O Massa, então, pior ainda, porque o Massa foi vice-campeão, né? E aí todo mundo, porque o Massa é ruim, não sei o quê. Gente, Felipe Massa é um piloto incrível. Ele é muito bom. Não acho ele ruim de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Eu acho que, sinceramente, não é desmerecendo o Rubinho, assisti poucas corridas dele, para falar a verdade. Né? Na verdade, eu li mais matérias do Rubinho do que assisti corrida. E do Felipe, eu já tive a oportunidade de assistir mais corridas dele. Então, mas assim, pode ter certeza que essas comparações com o Senna, hoje elas não são 10% do que foi antes. Então, você imagina, né? Se hoje é horrível desse jeito, imagina como era há 15 anos atrás, por exemplo. Porque o Felipe Massa, tudo que a maioria que eu escuto dele é mais crítica do que ouvindo falar que ele é um bom piloto. Né? Infelizmente, é que nem eu tô falando. Porque o brasileiro gosta de título, gente. O brasileiro não gosta de competir. Brasileiro gosta de título. Se você não ganhou título, se você não for campeão, você não presta. Não, realmente, porque assim, mas mesmo tem o Piquet, né? Ele ganhou título e mesmo assim ainda é muito lixado, né, no mundo do automobilismo pelos brasileiros, né? Lá mas pelo que ele fala, pelo que ele fez exatamente. E o brasileiro não gosta do Piquet porque ele é o Piquet, né? Tipo, ele tem... Exatamente. Ele tem algumas coisas que, assim... É o outro, que é o pessoal do automobilismo nacional conhece ele é uma boa pessoa, mas assim,
de novo, né? Eu ouço também que eu falo, ai, querida, eu vou ter que dar uma soltadinha na sua mão, porque não dá pra te defender, né? É isso. Ele fala é realmente terrível. Mas assim, voltando ao Bortoleto em si, eu acho sim que ele tá fazendo um bom trabalho por ser um iniciante, por estar em um carro ruim, Sim. né? E uma corrida oficial, ele não ficou em P20 até agora, que eu me lembre, não. Ele já ficou em treinos, tudo, né? Em pole positions, nas qualificações, perdão. Mas assim, em corrida mesmo, ele tá ali se debatendo com o carro, mas ele continua correndo. Você não vê que ele é um piloto que ele fica reclamando da própria equipe. Então, ele luta para poder crescer aqui, não ao contrário do que eu vejo alguns pilotos fazendo, não os novatos, para falar a verdade, até os mais antigos, né? Igual eu vejo muito Leclerc falando mal da Ferrari, às vezes, do carro, de como é que tá as coisas, e o Bortoleto, ele tenta construir uma equipe melhor, né? Porque uma relação com a equipe conta muito. Às vezes todo mundo acha que é só sobre o piloto, mas assim, tem muita coisa que acontece por trás que infelizmente às vezes a gente não tem acesso, a gente não pode ver, então assim, muita gente julga. Mas assim, Falou tudo, Bianca. Falou tudo, foi cirúrgica no seu comentário. é porque realmente, né, eles estão ali pilotando o carro, realmente muita coisa depende deles, mas não é tudo que depende deles. Então assim, a gente tem que ver tudo que é passado, toda a estratégia que é feita. Então, eu acho que o pessoal, eu acho que não só o Bortoleto, mas de todo mundo, ninguém devia julgar tantos pilotos, não jogar tanta responsabilidade nas costas deles. Seja os mais novos, seja os antigos, né? Tem pilotos ali que eu acho que já deu a hora. Eu amo o Alonso, amo muito o Alonso, mas esse ano mesmo eu já vejo que ele tá cansado de correr. Eu acho que seria uma ótima oportunidade deixar o Felipe aí entrar nessa temporada, seria algo magnífico. Não só por questão de ser um brasileiro também, mas porque realmente eu sinto que ele tem a capacidade, eu vejo que ele tem. A Aston Martin não tá segurando ele tão à toa, porque não é uma equipe ruim. É uma equipe que tem um carro bom, mas infelizmente eu não posso defender meus pilotos 100%, porque eu vejo que às vezes eles deixam muito a desejar. O Fernando Alonso é extremamente, né, experiente, inteligente, tem ajudado muito o Bortoleto, assim como eu não gosto do Max Verstappen, tá? Me desculpe, torcedores da Red Bull, mas assim, eu vejo que ele tem uma responsabilidade afetiva com os novos pilotos que está sendo muito grande. Né, tanto que ele deu uma entrevista, ele falou que o Gabriel chegou perto dele, perguntou sobre algumas coisas, ele falou que não tinha problema nenhum em responder, né, tanto que ele deu dicas pro Gabriel, ele dá muita dica pro Kimi Antonelli ali, que são os dois pilotos novatos que eu vejo que tá muito próximo deles, e assim, eu realmente tô vendo o desempenho, a força de vontade dele de se mostrar que ele é um piloto que merece um carro melhor. Eu também acho que ele tá fazendo um bom trabalho, mas realmente a gente não pode esperar muito da Sauber mesmo como equipe, porque ela não é uma equipe que a última temporada terminou em último lugar, pontuando só nas últimas corridas, né? E terminou bem abaixo, bem afundado na última posição, né? Mas eu torço muito por ser brasileiro, pelo carisma que ele tem, pela personalidade que ele tem, né? Uma pessoa que sempre trata muito bem os repórteres, a Mariana Becker, ele sempre vai lá, conversa com ela, e ele é um cara que eu torço muito por ele. Principalmente também, tô aprendendo mais sobre o Gabriel Bortoleto, seguindo a página da Bianca. Mas, gente, antes de encerrar o nosso podcast, a minha perguntinha capciosa é muito simples. Vou começar com você, Aline. Top 3 na corrida de domingo, quem que você acha? Eu vou sempre apostar na minha equipe. Eu acho que o P1 Lando, P2 Norris e P3 eu vou arriscar um Hamilton. Olha só, legal. E você, Bianca? Olha, o meu P1, sem dúvida alguma, por ser um novato e por ter batido o recorde de Max Verstappen, o meu P1 vai pro Kimi Antonelli. Realmente, garoto me surpreendeu, me deixou esperançosa, até torci por ele. Em segundo lugar, o Oscar. E terceiro, eu vou colocar o Max, porque realmente o que ele faz numa Red Bull não é brincadeira. Vamos lá, Erika, e você? Max Verstappen primeiro, né? Não, eu me recuso a fazer isso. Me recuso, me recuso. Tá bom. Eu vou apostar no Piastri em primeiro, que ele vai tomar coragem e vai dar um atropelo no Norris. Não vou colocar o Norris no pódio, eu acho que o Verstappen vai ser em segundo, né? Pra dar. E eu acho que em terceiro, eu vou apostar no menino Leclerc, né? Espero que ele mostre alguma coisa, né? E acho que o Tsunoda, essa corrida vai ficar no top 10 Red Bull. Legal.
Olha, eu Mas ele vou. precisa, gente. Se ele precisa segurar essa vaga, gente. Pelo amor de Deus. Com certeza. Mas eu vou colocar. Eu vou ajudar a Aline hoje, vou colocar Norris em primeiro. Acho que o Norris ganha essa corrida. Vou colocar Verstappen em segundo e Piastri em terceiro. Eu acho que a McLaren, ela provavelmente a gente vai ver muito top 3 aí. Então eu vou colocar esses três aí, top 3 aí de pilotos, porque eu acho que o Norris ele vai tentar, vai brigar com o Verstappen até o final do campeonato. Eu acho que o Piastri ainda, eu acredito que ele fique em terceiro lugar no Campeonato Mundial de Pilotos, mas ele tá ali, né? Pra mim, eu não sei, mas eu vejo o Piastri com o pezinho dentro da Red Bull sendo companheiro do Max Verstappen. Eu quero ver isso, pelo menos. Eu acho que os dois têm uma personalidade um pouquinho parecida pra pilotar. Apesar que, se o Tsunoda não der certo, tem o argentino, né? Que eu não vou falar o nome dele, que é meio polêmico, né? Mas, enfim, a gente tem ele também que tá conversando aí, né? Tá aí com o pezinho também, esperando ver o que vai acontecer. Mas, gente, gostaria de agradecer aqui a presença de todos, da Aline, da Bianca e da Érica, também do Ivo e do Fábio. É uma grande honra todo mundo que participou hoje. Muito obrigado, Érica, por ter cedido seu tempo. Sei que foi muito difícil pra gente conseguir um horário com você, né? E foi muito legal. Obrigada, gente. De verdade, foi muito legal. E participe mais vezes. A gente vai ter mais podcast de Fórmula 1 aí, né? Eu quero que você participe mais vezes. Com certeza, agora eu fiquei muito mais animado pra assistir a Fórmula 4. Me diga uma coisa, onde que eu compro uma camisa da... Agora me fugiu o nome. Da TMG Racing? Isso. Infelizmente ainda não tem à venda, mas acho que a gente pode começar a providenciar isso. Tem que ter camisa, pô. Olha só, eu tenho uma da Racing Bulls aqui, é que eu tô sem a webcam, mas eu tenho a minha da Racing Bulls. Eu comprei por causa porque eu tô torcendo pra Rafael, tô levando isso bem a sério. Eu tô, acho que, mais animado ainda por ela do que provavelmente com o Bortoleto, porque ela, assim, eu tô com uma expectativa boa em cima dela. Eu tô achando que ela tem condições, não digo assim de levar o título esse ano, mas quem sabe no próximo ano de levar esse título da Academy. E acho que eu acho que isso vai ser muito legal se concretizar. Olha, vai ser épico, Nossa, eu surtaria. porque ela é aqui do Sul, ela, pô, é de Santa Catarina, é de Criciúma, é uma cidade, eu sou aqui do Paraná, pô, ela veio aqui aqui fez andou com o carro da Red Bull, andou com a bandeira do Brasil, pô, ela foi muito bacana, foi muito legal o que ela fez, então assim... ela é nota 10, sou suspeita pra falar dela. Mas acho que vai ser bem legal, eu acho que a gente vai, que eu acho que acredito que eu tô torcendo muito pra ela, claro que eu tô torcendo pro Bortoleto também, e também, ó, não posso esquecer também pra Aurélia Nobles, né? Só que ela bateu as duas primeiras corridas, né? E coitada, eu também eu torci muito pra ela no passado, né? Pela academia da Puma, mas assim, acho que esse é o último ano dela da Academy, acho que é só 2 anos, né? Que elas podem ficar, né? Sim. Então, eu torço pra ela também. Mas é claro, eu sou fã da Rafa. Eu não vou esquecer. Assim, eu gosto da Rafaela Ferreira. Curto muito o trabalho dela e tudo mais. E, Rafaela, se estiver ouvindo a gente, você tá convidado pra vir nesse podcast. Você pega um espacinho lá, uma meia hora, já tá ótimo. Vai ser muito legal. Bom, gente, mais uma vez, vou deixar o link das Girls. Como é que é o nome da página? Desculpa, Girls? @Girls Like Racing Girls Like BR. Racing. No Instagram, e se quiserem me seguir também, @engiblogueira. Legal, vou deixar também o Instagram da Aline, ela faz conteúdos muito legais também, a página do Bortoleto da Bianca também é muito legal, tem muitos memes criativos, né, e juntamente ela faz parceria com a nossa querida Giovana, que é sensacional. Eu queria muito que ela estivesse aqui hoje, acho que ela ia ter muito a agregar também a esse bate-papo. E, gente, também deixar meus agradecimentos para os meus dois amigos que tiveram que sair agora para resolver algumas coisas. Mas, gente, muito obrigado de coração mesmo, todo mundo que participou hoje. Eu fico muito feliz que entrou bastante gente. É uma honra estar recebendo, Érica. Com certeza vou olhar a Fórmula 4 com outros olhares agora. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.